Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, bem-vindos novamente nosso discipulado. Hoje nós estamos iniciando na sexta lição e esta é a primeira ministração e o texto está no Salmos 15. Então vamos proceder à leitura e então faremos os comentários que Deus nos conceder fazer, né? Que o Espírito Santo nos conduza em tudo, em nome de Jesus. Olha só, 15, a partir do verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. E aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, meus queridos, esta nossa lição, ela trata do padrão de vida do cristão. Este texto começa com uma pergunta do salmista, que era Davi, diz: quem morará? Nós podemos aqui fazer a consideração de que o monte era Monte Sião, que no Monte Sião tinha uma tenda construída por Davi. Nós podemos dizer que a arca foi retirada de Obed-Edom, com quem estava, e foi trazida para este lugar. Isto tudo é real. E Davi, compôs este salmo quando aconteceram estas coisas, ou seja, quando a arca veio, então, para uma tenda, um tabernáculo, que é chamado aqui. Tabernáculo tinha o lugar santo, tinha o lugar santíssimo, onde ficavam os elementos que representavam a presença de Deus, né? A arca da aliança, os querubins em cima dela, a vara de Arão, os 10 mandamentos, o jarro de ouro com o maná que caía no deserto. Todas estas coisas estavam lá e ali era um local da presença de Deus. Mas o assunto nosso, na verdade, que eu tenho como, vamos dizer assim, entendo que seja aquilo que nós devemos considerar para nós neste tempo, é que quem habitará na presença de Deus? É desejo de todo cristão estar na presença de Deus, porque quem está na presença de Deus goza de uma série de benefícios por causa que Deus é bondoso. A presença de Deus já faz bem. Então, se nós estivermos próximos, estivermos gozando da presença de Deus, certamente seremos beneficiados. Então, o salmista fala: quem habitará? Quem estará junto contigo, na tua casa? Quem? Né? Por quê? Porque a santidade de Deus é algo terrível, né? É bom, mas para nós pecadores, nós ficamos devendo muito. Por isso que sempre precisamos do sangue de Jesus. Então, quem nós, pecadores, né? Quem de nós estará na tua presença? Basicamente é isso. Então, vem aqui agora uma descrição, resumida naturalmente, de uma pessoa ou de quem é que pode e que habita na presença de Deus. Então, a partir do verso 2, vamos fazer esse comentário, então. Ele diz assim: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Então, aquele que anda em sinceridade, ou seja, aquele que é honesto, que é reto, que não enrola, né? Esse está desfrutando da presença de Deus, né? Aquele que pratica a justiça. O que é a justiça? A justiça é a palavra de Deus. Aquele que anda de conformidade com a palavra. Essa é a justiça. Né? Que faz bem, que não faz o mal,
que se humilha, que espera, que ama, que respeita e etc. Não mente, não engana, não burla, né? Então, uma pessoa que tem como base de vida o Evangelho, a palavra de Deus. Ora, se ela tem isso como base de vida, certamente ela tem isto no seu coração. Então, para que eu possa praticar o Evangelho, eu precisei aprender o Evangelho, receber o Evangelho. Amém? É necessário que eu tenha me dedicado, como está escrito no Salmo 1, né? Aquela pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É como, né, a planta que está próximo das águas. As suas folhas não caem, está sempre verdinha. Então, está cheio de vida. Quem recebe, quem busca aprender de Deus, quem está na presença de Deus, é aquele cuja palavra de Deus, seu coração está repleto. É muito bom isso. Então, anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo seu coração. Ou seja, alguém que verdadeiramente não fala uma coisa estando com outra no coração. Ele verdadeiramente fala aquilo que está no coração. Porque uma pessoa que já foi instruída na palavra de Deus, ela tem clareza das coisas. Eu creio que você entende isso, né? Quem aprendeu o Evangelho, ele em qualquer situação, ele sabe, ele percebe, ele entende o que está acontecendo. Então ele não vai simplesmente aceitar uma conversa má e simplesmente achar que não tem problema, ou não reprovar. Ou se lhe foi pedida uma opinião, vai dar uma opinião que agrade a pessoa que fez a pergunta. De jeito nenhum. A pessoa precisa ser o quê? Precisa ser verdadeira. E este é isso. Porque quem fala diferente daquilo que está no seu coração é hipócrita e mentiroso. Quem mente serve a Satanás. É seguidor dele. Então vamos lá. Verso 3. Aquele que não difama com a sua língua. Ou seja, quem difama uma pessoa dá pancada na pessoa, um cruel, dá pancada pelas costas. Né? Então ele não difama, se ele vai falar alguma coisa daquela pessoa, ele não vai destruir a imagem daquela pessoa. Ele pode elogiar, ele pode ser verdadeiro do que é, mas não destruir, né, a imagem da pessoa. Nem faz mal ao seu próximo. Um cristão jamais, né, pratica o mal contra alguém. Se pratica, é outra coisa, mas a pessoa que obedece a esta palavra, a pessoa que está na presença de Deus, não faz isso. Quem faz estas coisas não desfruta da presença de Deus. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, ou seja, veio uma pessoa até você e contou algo a respeito de uma outra pessoa, né, algo que não é bom, mas que é ruim. E você, ouvindo aquela história, já aceitou a história como verdadeira. O que está dizendo aqui nem aceita nenhuma afronta. Não recebe, não aceita como verdade contra o seu próximo de jeito nenhum. Porque quem é sábio ouve duas partes, se certifica da verdade, não aceita qualquer conversa como verdade. Verso 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Então, o réprobo é desprezado, os olhos reprovam, ou seja, aquele que é uma pessoa que habita na presença de Deus, que agrada a Deus, ele não aprova o que é errado. A pessoa conquistou uma posição, tem isto, tem aquilo, está cheio de bajuladores, né? Pessoas que querem, né, serem beneficiadas com aquilo que o camarada conseguiu de forma errada.
Não, isso está errado. As obras dele são más, não importa qual seja a sua posição. Eu desprezo esse tipo de riqueza, ou do que quer que seja que a pessoa tenha alcançado de forma ilícita. Eu desprezo. O cristão, o homem que habita na presença de Deus, despreza. Então, aquele que pratica coisas reprováveis não pode ser aprovado, né? De jeito nenhum. Mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, quem anda com o Senhor teme ao Senhor, porque precisa tomar muito cuidado com o que fala, como procede, né? Tem que tomar uma série de direções, todas que são vontade de Deus, através da sua palavra. Né? Esta pessoa teme ao Senhor, é uma pessoa que se esforça para andar segundo a vontade de Deus. Então, esta sim pode receber um elogio, uma palavra de honra a essa pessoa, né? Ajudar a pessoa a se continuar neste caminho. Estes sim devem ser honrados, porque estão no caminho do Senhor. E ele diz ainda, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Então, algo que eu disse eu vou fazer. Eu pensei que me custava 10, vai me custar 20. Paciência. Então, eu vou cumprir o que eu disse que eu ia fazer. Né? Não tem prejuízo? Não volta atrás. Ele vai ficar firme e vai cumprir aquilo que ele votou que iria fazer. Né? Mesmo que ele jurou, né? Ele falou, não, pode contar. Então, aí, ele não volta atrás. Ele perde, mas continua cumprindo o que foi dito. Então, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, quem precisa de dinheiro, normalmente é o pobre. Tem exceções, falaremos delas a seguir. Mas a pessoa que está precisando de dinheiro, normalmente, né, é o pobre, aquele que não tem condição, né, de ter uma vida abundante. Então, ele precisa, e pediu, se você tem, né, então, você resolvendo dar o dinheiro, emprestar o dinheiro, não pode emprestar o dinheiro com um juro altíssimo, de forma alguma. Porque se a pessoa é pobre, você ainda vai botar uma conta a mais, ele não vai conseguir pagar. Então, isto não é reto. Não é certo uma pessoa espezinhar, pisar em cima de uma pessoa necessitada. Isso não é homem justo. Não é prática de alguém que habita na presença de Deus, de forma nenhuma. Agora, existe a pessoa, por exemplo, está construindo uma casa, está comprando um carrão, etc., precisou de dinheiro, sim, você pega e resolve emprestar, então você aplica os juros de mercado. Aí é normal, ou seja, o dinheiro tem um custo, então a pessoa vai pagar por esse dinheiro. Mas, né, algo que seja de mercado. E isto sem problema nenhum, isso é justo. Agora, fazer com, vamos dizer assim, explorar uma pessoa pobre, aí não se admite. E depois diz, nem recebe subornos contra o inocente. Então, nós temos aqui, principalmente no passado, o que acontecia? Quando 2 ou 3 testemunhas testificavam algo contra alguém, então isto era tomado como verdade e a pessoa ia sofrer as consequências de acordo com o que foi testemunhado. Temos um relato na Bíblia que é bem marcante, que é o caso de Nabote. Quem foi Nabote? Nabote foi um homem que viveu no tempo de Acabe e Jezabel.
Acabe era rei de Israel. Nabote tinha uma propriedade, né, que ficava do lado da propriedade do rei Acabe, e o rei Acabe queria a propriedade de Nabote. E tentou negociar, mas Nabote disse, não, isso aqui era dos meus pais, etc. Não importa, ele não vendeu. Então o rei ficou triste e tal, a mulher dele, Jezabel, vendo ele desse jeito, contou a história e tal. Então ela falou, deixa que eu cuido disso. Arrumou duas testemunhas falsas, testemunhou contra Nabote, Nabote foi morto e a propriedade dele ficou com Acabe de forma desonesta. Então a questão é, um servo de Deus se vendendo para agir contra um inocente. Não está na presença de Deus. Não é isto que Deus espera. Então, o que se pratica? Que a pessoa se vendeu, como tem gente que por coisas, vende até a mãe. O que anda sendo feito disso? Não é alguém que está na presença de Deus. Nem recebe subornos contra inocentes. E a palavra encerra. Quem faz isto nunca será abalado. Então, a pessoa que pratica, que tem esta postura honesta, correto, fala a verdade, anda na presença de Deus, pratica a palavra de Deus, este está na presença de Deus. É isto que o Senhor espera que o cristão pratique. Sabemos que um cristão que recentemente ouviu a palavra de Deus, recebeu a Jesus recentemente, ele não sabe muitas coisas e ainda não está na condição de toda esta prática, mas ouvindo a palavra vai ver o quanto Deus reprova das suas obras e vai deixá-las, porque a palavra de Deus é água que lava, né? Ou seja, aquilo que tira o que não presta, a sujeira da nossa vida. Então, quem que agrada a Deus? Quem está na presença de Deus? Quem habita na presença de Deus? Todo cristão verdadeiro, né, deseja isto, porque isto é bom. Mas tem que ter esse padrão, né? Como é que eu preciso ser para ser um homem de Deus? Que, resumidamente, está aqui. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe. Muita alegria poder estar com você ministrando a palavra de Deus.